Muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Nos lava com teu precioso sangue, tirando de nós todo o pecado, tudo que ainda há em nosso coração, também na nossa mente, que não pertence ao Senhor. Senhor, venha remover com o lavar do teu sangue precioso, abençoando a tua igreja. Senhor, toma conta dessa esfera. Nós entregamos para o Senhor. Fala segundo o teu coração, Senhor, para nos edificar, para andarmos juntos com o Senhor. Tudo para a edificação da tua igreja. Mantenha o seu inimigo à distância, Senhor, aniquilando toda a distração. Nos leva a pôr a nossa mente no Espírito, para receber com agrado o teu falar. Aleluia! Graças ao Senhor por mais uma semana, mais uma palavra que o Senhor tem falado para cada um de nós. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, né, irmãos? Diante dessa semana, essa palavra, eu tive considerando ao Senhor e orando, Senhor, andar nessa luz. É algo que nós precisamos realmente. Nós temos o nosso viver diário, secular, o nosso trabalho, os nossos afazeres, familiar, enfim. Nós estamos aqui nessa terra, irmãos, para cuidar da família. Mas, irmãos, Deus, Ele tem um propósito. Nós que conhecemos a sua palavra, Deus tem um propósito para cada um de nós. Aqui em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Aleluia? Vamos ler todos juntos? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. Ó Senhor Jesus, a vida estava nele. Nele quem, irmãos? Em Cristo. No nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje, que por meio da sua palavra, Ele vem nos iluminar. Nós cantamos aquele hino que fala que um dia irá ressoar a trombeta. E os céus mostrarão a sua luz. E aonde que o Senhor irá manifestar, irmãos, essa luz? Por meio de quem? Por meio da sua igreja. Por meio de cada um de nós, irmãos, que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. E eles ajuntarão os seus amados. Quem são os amados do Senhor aqui? Diz amém. Quem são os escolhidos do Senhor? Diz amém. Quem quer estar naquele dia sendo ajuntado pelo Senhor? Diz amém. Agora pergunto para o irmão do teu lado. Você quer? Você quer, irmãos? Você quer ser ajuntado pelo Senhor? Ó Senhor Jesus. E junto com toda a igreja, irmão, vai se manifestar a graça do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o mundo está em caos, em divisão. Não é isso? É cada um por si. E nós, aqui que conhecemos a palavra de Deus, almas diferentes, pensamentos diferentes, nada bate. Para o mundo, isso é loucura. Mas para nós, irmãos, que conhecemos a palavra, é salvação de Deus. É poder de Deus. Eu gosto até muito desse versículo, quando Paulo fala aqui para os Tessalonicenses. Senhor Jesus, vamos invocar o nome do Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Aqui em 1 Tessalonicenses, perdão, eu estou em Filipenses, é Tessalonicenses mesmo. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim: outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhesse não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes.
Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é um grande motivo que Paulo tinha para se alegrar. Porque os irmãos ali receberam a palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus e em verdade a qual ela é. Então, quando nós ouvimos o falar do Senhor e não há em nós nenhuma resistência, irmãos, essa palavra opera eficazmente em nós, os que credes. Ó Senhor Jesus, não podemos, irmão, de forma nenhuma receber a palavra do Senhor com nenhuma reserva, irmãos. Precisamos ser simples. Por isso, irmãos, a palavra ela precisa circular no nosso meio. Como foi dado o exemplo, né, de semana passada, o sangue que corre entre os membros do corpo, irmãos, é para dar vida a cada membro. Não é isso? Aqui, novamente, em Evangelho de João, capítulo 1. Senhor Jesus, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nesse versículo, irmão, nos mostra, no original grego, essa palavra verbo, a palavra é logos, é a palavra de Deus. Mas até então, irmão, se nós não permitirmos que ela faça parte de nós, é como a luz do primeiro dia, não é? É apenas a palavra de Deus. Pode nos iluminar, mas não causa, irmãos, uma transformação em nós. E aqui no mesmo Evangelho de João, no mesmo livro, no mesmo Evangelho, capítulo 6, versículo 63. Aqui diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Já nesse versículo, irmãos, aqui a palavra no original grego se denota rema. A vida de Deus, irmãos, é algo orgânico. É algo que precisa circular entre nós, para que cada membro do corpo de Cristo, irmãos, seja edificado. Esse, irmãos, é o objetivo de Deus, edificar a sua igreja. O viver da igreja, irmãos, ele não se baseia para a edificação em nós seguirmos uma regra de conduta. Esse não é o objetivo de Deus. E por mim mesmo, por ter um viver refinado, um viver aparentemente de santidade, irmãos, isso não traz a edificação do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, que a vida, ela precisa circular dentro de cada um de nós. Deus, irmãos, Ele quer um povo achegado a Ele. Vamos ler Êxodo, capítulo 19. Aleluia. Êxodo, capítulo 19. O versículo 4. Senhor Jesus, agora, pois, se diligentemente... Versículo 5. Senhor Jesus, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas aqui no versículo 4, eu queria ler com os irmãos. Tendo visto que vos fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Deus, irmãos, Ele quer um povo que seja íntimo da pessoa dEle. Foi por isso, irmãos, que com grande amor, Deus nos resgatou. Isso não foi assim como que num estalar de dedos, irmãos. Teve uma obra, teve um labor. E aqui em Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Teve um alto preço. Deus se fez carne.
Desde o Antigo Testamento, irmãos, muitos tiveram ali a sua experiência com Deus, com o falar de Deus, andando com Deus. Mas Deus, Ele viu a condição do homem. Exteriormente, irmãos, não poderiam cumprir com a vontade de Deus. Então Deus viu que precisava passar por um processo. Precisava descer até essa terra, se tornar um homem, viver aqui entre os homens, sofrer, ver como é a vida humana e ir para a cruz. E hoje, irmãos, o Senhor se tornou o Espírito que dá a vida. Ele foi para a cruz, Ele morreu na cruz, mas Ele não ficou na morte. Ele vive, ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que é algo orgânico, a vida é dentro de nós. É algo realmente que precisa trazer um resultado para Deus. Nós somos filhos de Deus. Fomos resgatados, comprados por Deus. Ele pagou, irmãos, um alto preço para que nós pudéssemos ter acesso à vida de Deus dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Aleluia. E nós, irmãos, na nossa própria condição. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 5. Aleluia. Livro de Efésios capítulo 5. Versículos 6 ao 10. Amém? Efésios capítulo 5, versículos 6 ao 10. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar lendo aqui o 9. Por quê? O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, irmãos, esses são os frutos do Espírito. Aqui fala bondade, justiça e verdade. Esses são os frutos do Espírito. Nós não podemos, irmãos, ser comparticipantes com as coisas desse mundo, com a natureza das pessoas aí fora, irmãos. Porque aqui fala que sobre esses vem a ira de Deus. Mas nós, irmãos, que vivemos sobre essa luz, a palavra de Cristo que nos ilumina, irmãos, ela precisa prevalecer em nós. Porque a manifestação, irmãos, Deus, o nosso Senhor, por meio da sua palavra, que é luz, ela precisa ser manifesta por meio da sua igreja. Ó Senhor Jesus, vamos ler aqui o versículo 12 e o 13. Aleluia. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Irmãos, tudo que se manifesta é luz. As trevas, irmãos, ela não prevalece contra a luz, porque Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Está vendo, irmãos, como que é importante nós permanecermos nessa luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, se manifestando por meio da sua palavra, e ela precisa circular entre nós, os filhos de Deus, para que sejamos iluminados, e através desse iluminar, irmãos, com toda a misericórdia e amor de Deus, irmãos, a sua igreja ser edificada. Esse é o objetivo de Deus, irmãos, edificar a sua igreja, por meio dessa luz que ilumina cada um de nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, aleluia. Nós temos aqui também o exemplo, irmãos, que foi mostrado para nós essa semana, o exemplo de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 ao 17. Ali Josafá, quando ele estava para ser atacado por uma multidão.
Ele temeu no seu coração, porque aos olhos dele, ele viu que não tinha condição de vencer aquela batalha. Mas graças ao Senhor, irmãos, Deus lhe enviou um profeta e disse a ele: tomai posição. Aqui, não que nós vamos ficar parados. E ali até mesmo diz: tomai, ficais parados e vedes o livramento que o Senhor vos dá. Irmão, mas é tomar uma posição diante da luz do Senhor. Precisamos tomar essa posição diante da luz do Senhor. Fala com o irmão que está ao teu lado: toma essa posição, irmãos. Toma essa posição, que o Senhor lhes dará livramento. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Gostaria de ler com os irmãos aqui, em 1 João. Vamos abrir em 1 João. Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Amém? Todos acharam? Senhor Jesus. Vamos ler todos juntos? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Graças ao Senhor, irmãos, que quando nós temos comunhão com a palavra, quando nós temos comunhão com o servo de Deus, nós permanecemos na luz. Porque quem está em trevas, irmãos, não quer comunhão. Simplesmente se esconde. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é luz. Não é verdade? Então, se tem alguma coisa de errado comigo, algo em meu coração, em minha mente, se eu não quero que ela seja exposta e seja iluminada por meio da palavra, a minha atitude é me esconder. Não é verdade? E nós temos visto, irmãos, que tudo que o Senhor tem mostrado para nós e fluído por meio da palavra, tem havido edificação. Aqui ele fala, no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aqui na época, irmãos, o apóstolo João, aqui ele tinha comunhão com Deus. Então, tudo que ele queria passar para os irmãos, quando ele falava sobre os escritos também de Paulo, quando João começou a atuar, viu toda aquela maravilha, irmãos, era o falar de Deus. Era o próprio Deus sendo manifesto por meio da sua palavra. E nós temos visto, irmãos, que tudo que tem acontecido no nosso meio, todas as ferramentas que o Senhor tem mostrado para nós, tem vindo do trono de Deus. Dos frutos conhecereis a árvore, irmãos. E nós temos provado e visto. Alguém aqui, irmãos, pode testemunhar ao contrário, o quanto que as igrejas têm sido revigoradas, tem sido ali, irmãos, levantado o ânimo dos irmãos, sendo-lhe estimulado espiritualmente. Irmãos, é do trono de Deus, irmãos. Então, irmãos, se há alguma insatisfação no nosso coração, irmãos, é normal que talvez possa ter em mim alguma dúvida. Mas aqui, irmãos, fala sobre comunhão. Irmãos, tenha comunhão, irmãos. A igreja, ela está aberta à comunhão. Os irmãos estão abertos em comunhão, irmãos. Porque nada, irmãos, os irmãos têm feito escondido da palavra de Deus.
Tudo, irmãos, tem vindo do trono de Deus. E se há alguma trevas em nós, irmãos, nós precisamos nos arrepender. Precisamos ir diante da luz do Senhor. Deus é luz, e não há nele trevas alguma, irmãos. Ó Senhor Jesus, aqui no mesmo capítulo, 1 João, no versículo 5 ao 8, aleluia. Senhor Jesus, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O 8, se dissermos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, purificar de toda injustiça. Irmãos, nós temos o sangue, irmãos. Nós temos o sangue de Cristo. Então, irmãos, se nós estamos na luz, nós mantemos comunhão. E até mesmo se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. E a verdade, ela não está em nós. Embora, irmãos, nós andamos aqui nessa terra, somos falhos, nós não temos ainda a vida de Deus totalmente trabalhada em nós, mas nós estamos nesse processo. Aleluia. Fala para o irmão que está do teu lado, você está nesse processo. Você está nesse processo. Deus está te transformando. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Nós temos o sangue de Cristo. Se nós pecarmos, irmãos, nós temos o sangue de Cristo. Podemos nos arrepender, confessar os nossos pecados. E é muito sério isso, irmãos, porque a vida da igreja, graças ao Senhor, ela precisa de cada membro do corpo de Cristo para servir. Aleluia. E às vezes, irmãos, eu sirvo com algum problema. Estou de coração fechado, algum problema com a minha família, com a minha esposa, filhos, e até mesmo entre os irmãos. Irmão, nós sabemos que relacionamento não é fácil. Não é fácil. É aquilo que nós já compartilhamos antes. Temos almas diferentes, irmãos. Quantos que nós somos aqui hoje? Cada um com o seu próprio pensamento, com o seu ponto de vista, com a sua vontade própria. Mas Deus, irmãos, está nos transformando. Por isso, irmãos, que o viver a vida da igreja, ele não pode ser para mim de qualquer maneira, irmãos. No nosso serviço, precisamos estar sempre em comunhão com o Senhor, irmãos. Comunhão com os irmãos, em oração, pedindo perdão ao Senhor, para que Ele nos lave com teu precioso sangue, para que nós não, irmãos, venha oferecer fogo estranho ao Senhor. O Senhor, irmão, se nós servimos de qualquer maneira, Ele não aceita o nosso serviço. Em vão nós estamos servindo? No nosso esforço natural? Na nossa própria capacidade? Eu sei servir. Há tanto tempo que eu vivo a vida da igreja. Eu sei como fazer. Eu sei aonde ir, aonde está aquilo outro. E com isso, irmão, nós deixamos de depender do Senhor. E podemos também estar servindo de qualquer maneira, em pecados. Não podemos servir dessa maneira, irmãos. Principalmente o nosso relacionamento com os irmãos.
Ó Senhor Jesus. Gostaria de ler aqui 1 João, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Aleluia. Senhor Jesus. Todos acharam? 1 João, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós que somos membros do corpo de Cristo, como eu já disse, temos dificuldades em relacionamento, somos diferentes uns dos outros. E com o passar do tempo, irmãos, nós nos acostumamos a nos relacionarmos até mesmo no nosso ser natural. A vida, irmãos, ela precisa correr entre nós, para que haja edificação. Às vezes, irmãos, nós ofendemos uns aos outros. É coisa que pode ocorrer no nosso meio, não é isso? Nós ofendemos uns aos outros. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes você confunde o irmão com o outro, não é verdade? Né, Deus? Mas o irmão já me perdoou, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, são coisas que às vezes nós fazemos que por nós mesmos nós não reparamos. Nós não nos damos conta. Então aquilo vai criando em nós um certo desconforto, não é isso? Por causa da nossa tal maneira de agir, que nós vamos causando desconforto uns com os outros, irmãos. E passa, aqui até mesmo fala em chegar a odiar o irmão. Irmãos, que Deus é esse que nós servimos? Que nós conseguimos manobrar essa vida que nós levamos entre os irmãos na vida da igreja, como se diz, numa boa, de leve. Como que nós conseguimos fazer isso, irmãos? Que Deus é esse que nós servimos? Se Deus é amor, se Deus é luz, irmão, nós precisamos ir diante dessa luz para sermos restaurados. Eu confesso, irmãos, eu sou cheio de falhas. Sou cheio de falhas. Tenho muitas dificuldades. Mas eu tenho pedido ao Senhor, diante dessa palavra, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso realmente tomar posse dessa luz. Eu preciso realmente, Senhor, andar na luz, assim como o Senhor está na luz. Para que a igreja seja edificada, irmãos. Para que o Senhor alcance o seu objetivo por meio da sua igreja. Eu até peço perdão de público aqui aos irmãos. Se alguma coisa eu causei, se alguma palavra mal colocada, irmãos, me perdoe. O que mais nós temos dificuldade, irmãos, é nós de nos humilharmos, em pedirmos perdão. Nós temos tanta dificuldade nisso, irmãos. Irmão, mas quando nós nos humilhamos, pedimos perdão, nos reconciliamos, nós pisamos na cabeça de Satanás. Vocês sabem por quê? Porque nós servimos um Deus de reconciliação. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 5. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5. Aleluia. Do versículo 18 ao 19. Senhor Jesus. Todos acharam? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, nosso Deus é um Deus reconciliador.
É um Deus que nos faz um. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 17. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. Aleluia. Versículo 21 e 22. Todos acharam? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Para o mundo, irmãos, isso é loucura. Mas para nós é salvação e poder de Deus. Ó Senhor Jesus. E foi mostrado para nós, irmãos, com relação à luz do primeiro dia. É por isso, irmãos, que nós precisamos permanecer na palavra, na presença do Senhor. Porque quando a palavra é falada, irmãos, Deus vivo e orgânico, verdadeiro, ele é dispensado para dentro de nós. E como foi mostrado aqui em Gênesis, vamos ler aqui rapidamente em Gênesis, capítulo 1. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 3 ao 5, aleluia. Disse Deus, haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz e as trevas noite. Houve tarde, manhã, o primeiro dia. Aqui, irmãos, Deus aqui ele fez uma separação entre o dia e a noite. Mas essa luz, irmãos, é uma luz difusa, uma luz genérica. Ela não necessariamente, por ser luz, ela não traz transformação. Ela separa. É como a luz ali, quando Evangelho de João, capítulo 4, os fariseus e os capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Quando eles levaram aquela mulher adúltera diante do Senhor, eles foram iluminados com relação à luz do mundo. Mas eles não permaneceram nessa luz. E essa luz, irmãos, para que ela sustenta o quê? Aqui no versículo 11, do mesmo capítulo 1 de Gênesis, e disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cujos sementes estejam nele, sobre a terra, e assim se fez. Aí sim, irmãos, a luz do primeiro dia sustenta relvas, aqui fala ervas, árvores, mas para sustentar uma vida superior, nós precisamos da luz do quarto dia. Ou seja, nós precisamos permanecer na presença do Senhor. E aqui ainda em Gênesis, do versículo 14 ao 16, no mesmo capítulo 1 de Gênesis, aleluia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Essa, irmãos, é a luz do quarto dia.
uma luz que realmente que sustenta, uma luz que gera frutos, que traz edificação para o corpo de Cristo. Eu não posso, irmãos, me contentar apenas com a luz do primeiro dia. Sou salvo. O Senhor apareceu para mim. E daí? E daí? Em Êxodo 19, nós lemos lá que o Senhor falou aos filhos de Israel. Irmãos, o Senhor fala. E Ele continua a falar. Na era de hoje, irmãos, Deus, Ele quer mais é falar. Para que nós ouçamos a sua voz. E seja para Ele, irmãos, a sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Por isso a importância de nós permanecermos, irmãos, é crucial. É vital importância que nós permanecemos na presença do Senhor. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 8. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui os versículos. Versículo 3, aleluia. Os escribas e fariseus trouxessem à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Ali, irmãos, o que apareceram ali? Fariseus e os escribas, religiosos, que não concordavam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles aproveitaram essa situação e queriam ali surpreender o Senhor com algo, para ter o que incriminar o Senhor. Aqui essa mulher foi pega em pecado. Então se ele dissesse, apedreja, onde está o amor do Senhor? Ou se ele fala, não apedreja, mas está indo contra a lei de Moisés? Então aqui, irmãos, eles queriam mais armar uma cilada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, Ele é sábio. O Senhor, irmãos, Ele é cheio de sabedoria. Então aqui ele disse, como insistiam na pergunta, o versículo 7, se levantou e disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Então aqui, irmãos, de uma certa forma, eles foram iluminados. Eles viram que eles não eram tão corretos como eles se julgavam ser. Então a atitude deles, por ser iluminado com essa luz do mundo, eles foram se retirando. Dos mais velhos até os mais jovens. Perceberam a sua situação. Mas aqui um outro problema. Eles não permaneceram. Foram iluminados, mas não permaneceram. E aqui então no versículo 10. Erguendo-se Jesus e vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ela, de uma certa forma, ela permaneceu na presença do Senhor. A importância, está vendo, irmão, de nós permanecermos na luz do Senhor? Não vamos contentar apenas com a luz do primeiro dia, irmãos. Nós precisamos e dependemos da luz da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo aqui, irmãos, aqui, como que eu posso dizer?
né? Sendo aqui para todos nós, irmãos, nos dando vida por meio da sua palavra. Precisamos ter esse coração, irmãos. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 1, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 1. Senhor Jesus, ô Senhor Jesus, aleluia. Lucas capítulo 1, versículos 76 ao 79. Todos acharam? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, o redimi-lo dos seus pecados, graças e entranháveis misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Graças ao Senhor, irmãos. Aqui quando o Senhor surgiu também a lua, que representa a igreja. E surgindo aqui a lua, irmão, surgiu também as estrelas, que são os mensageiros de Deus. Aqui, irmãos, o Senhor, então, ele visitou o homem para lhe dar salvação. Irmãos, nosso coração precisa ser um coração grato diante do Senhor, por tudo aquilo, irmãos, que Ele tem mostrado para nós. Todo o encorajamento que cada membro do corpo de Cristo, irmãos, tem recebido por meio da sua palavra. Na vida da igreja, irmãos, não tem hierarquia. Na vida da igreja, não tem maior quem é menor. Todos nós somos servos. Desde o alto, irmãos, é claro que cada um, Deus deu a sua condição. Os profetas, os apóstolos, todos aqueles que falam pelo Senhor, todos os irmãos que servem ao Senhor, irmão, nós somos de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não tem hierarquia na vida da igreja, irmãos. Todos nós somos servos do Senhor, desde o maior até o menor. Por isso, irmãos, os irmãos que nós vemos que estão à nossa frente, que têm tido comunhão com o Senhor, o quanto amor ele tem tido pelo corpo de Cristo. E como, irmão, tem sido conduzido nessa paz de Cristo, irmãos. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, que cure nosso coração com relação a todos os problemas. A palavra de Deus, irmãos, ela está aí para nos iluminar, para nos fazer perceber a nossa condição e nós nos arrependermos diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Irmãos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Aqui em 2 Coríntios, já estou terminando aqui, amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus, irmão, o Espírito ele dá a vida, porque Deus é vida. Deus é vida, irmãos, e Ele quer que essa vida flua no meio dos seus membros, aleluia, para que haja edificação e o Senhor possa retornar, amém? Irmãos, por causa do meu tempo eu termino aqui, que Deus nos conceda essa graça,
possamos ter simplicidade de andar na luz do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra. Nos leva a ser iluminados, Senhor, o nosso coração. Tira todas as trevas, todos os resquícios, Senhor, que há ainda em nós, que tem feito tropeçar cada membro do teu corpo. Senhor, nós pedimos pelo teu sangue, nós nos arrependemos diante da tua luz, porque o Senhor é luz, o Senhor é vida. Governe sobre nós, governe sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, aleluia, Jesus é o Senhor, amém.